Tá bom, Cláudio, então, uma boa noite. Você pode começar, então, a sua palestra, por favor. Né? Você se apresenta para a turma, já está gravando, tá ok? Ok. Bem, antes de começar, eu queria agradecer, né, primeiramente ao Marcos por essa oportunidade, tá? Esse grande mentor, mentor dos mentores, né? Marcos Wunderlich, que quer dizer caprichoso, né? Ele tem um capricho mesmo em tudo que ele faz, e vou procurar dar conta dessa oportunidade que foi me dada. Queria agradecer também a todas as pessoas que se dispuseram a usar um pouco do seu precioso tempo para escutar essa pessoa que não é conhecida, não tem livro escrito, não tem site, não tem seguidores, né? Vai ter livro escrito, sim, futuramente, mas no momento, né, eu venho trazer essa mensagem que foi me dada, né, pelo mundo espiritual, que eu acredito que é muito valiosa, está sendo para mim, espero que possa ser para vocês. Peço também antecipadamente desculpas aí por minha pouca habilidade em lidar com as mídias digitais, né? Eu preparei aqui um roteiro, né, para que é muito conteúdo, então, ora, de vez em quando eu vou olhar esse roteiro, vou pular de um ponto para outro, isso pode parecer meio confuso, mas na verdade isso é uma estratégia para confundir vocês e fazer vocês mais propícios ao contágio da minha loucura pessoal que eu pretendo compartilhar com vocês. E essa minha loucura não é patológica, é uma loucura do amor, né? Que o amor enlouquece as pessoas. Acredito que eu fui enlouquecido por esse amor, tanto que o tema, né, central dessa medicina da alma está ligado à questão do amor. Tá? Então, né, vou me apresentar um pouco, falar um pouco de mim, né? Tem essa parte externa, né, de títulos e competências que eu gostaria que o Marcos colocasse aí o primeiro slide, tá? O primeiro slide é, é esse aí exatamente, tá? Então aí fala um pouco dessa minha identidade externa, né? Graduado em comunicação social, mestre em filosofia, pesquisador de religiões comparadas, fenômeno religioso, tá? Criador da medicina da alma, sistema Sol, Lua, Estrela e mentor psicoespiritual para buscadores. Mas, na verdade, nada disso me define realmente. Na verdade, eu não sei se eu posso ser definido realmente por alguma coisa, porque, mais de alguma maneira, alguma coisa tem que ser falado, né? Eu posso me colocar, na verdade, como uma pessoa autodidata, tá? Que procura pesquisar, me coloco também como um buscador da verdade, né? Da verdade de Deus, de mim, da existência. E essa questão do buscador, a gente precisa ter um pouco cuidado, né? Que existe uma armadilha embutida nisso, né? É, porque tem uma história, né? Que eu vou começar a contar aqui, né? De que era um pessoa que era um buscador muito famoso, né? Era conhecido por um grande buscador, né? Ele estava um dia andando sozinho no meio da floresta, onde ele viu uma luz de uma casa onde estava escrito na tabuleta, Casa de Deus. Ele falou, oba, na minha busca vai terminar e finalmente encontrei Deus. Ele foi se aproximando, né, ia bater a porta, quando ele segurou a mão e começou a pensar, peraí, se eu for encontrar Deus, eu não vou ser mais um buscador. Pô, e eu fiquei famoso sendo um buscador, realmente eu vou sair aqui de fininho, espero que Deus não me escute, né? Senão eu vou perder esse status que eu conquistei durante muitos anos. Né? Então, na verdade, né, a gente tem que ser realmente um buscador, mas além de ser um buscador, tem que ser um encontrador. Né? Na verdade, né, nós temos que ser ao mesmo tempo buscadores e encontradores. Estamos sempre buscando, sempre encontrando. Na verdade, todos nós temos que ser ao mesmo tempo mestres e discípulos, professores e alunos, né? Sempre temos alguma coisa para aprender, alguma coisa para ensinar e muito para aprender de todos, em todas as situações, né? Na verdade, só posso me apresentar bem como um irmão,
né, que quer compartilhar aquilo de melhor ele conquistou nesses 71 anos de vida e 50 anos de busca espiritual. Também posso me apresentar como uma alma que está se dirigindo a outras almas, né? Eu estou falando de medicina da alma, então somos almas que estamos nos relacionando aqui agora, almas que buscam realmente a salvação, buscam a sua cura, tá? E eu vou dar minha contribuição para essa cura, né? Porque na verdade, né, eu estou falando de medicina, né? Por que medicina? Medicina pressupõe que existe uma doença, né? E realmente, se nós olharmos em nossa volta, nós vivemos uma sociedade doente. Todos nós estamos doentes, buscando a nossa cura, tá? E as diversas alternativas que estão sendo dadas aí ainda não estão ajudando a gente a se curar, né? A religião oferece crenças e consolações, né? A medicina física e psicoterapêuticas oferecem técnicas que ajudam a tratar os sintomas, mas não tocam realmente na cura. E o que é que realmente precisa ser curado em todos nós? Né? A raiz, né, de todos os males, né, é a nossa ignorância a respeito de nós mesmos, de quem nós realmente somos, ignorância a respeito da nossa essência divina, tá? A falta de autoconhecimento. Então, é essa raiz, né, de todas as nossas doenças. E eu vou colocar aqui, durante essa palestra, né, que a cura, né, está no encontro, na iluminação, no renascimento, né, em descobrir que nós somos Cristos encarnados, nós somos Deus encarnados, nós somos amor encarnados. E, na verdade, o grande remédio que vai nos curar é o amor. Tá? E, na verdade, essa cura, essa iluminação, ela nunca, ela tem um momento que a gente se ilumina, mas essa cura completa, essa iluminação completa só vai se dar quando todos, sem exceção, estivermos iluminados e curados, porque todos somos um só. Isso que precisamos entender. E, na verdade, todos nós vamos nos curando uns aos outros ao mesmo tempo. E eu queria colocar que essa minha live aqui não vou falar só da medicina da alma. Eu vou praticar ela, eu já estou praticando ela agora mesmo, nesse momento. Né? Na verdade, todo ato nosso devia ser um ato de cura. Na verdade, o que dá sentido à vida, significado à nossa vida, nos realiza, é nos transformarmos em curadores uns dos outros. Através do quê? Através da prática do amor a Deus, ao próximo e a nós mesmos. Tá? Então, é isso que eu estou fazendo agora, porque essa medicina da alma se manifesta de várias apresentações, né? Workshops, cursos, lives do meu atendimento, né? E, na verdade, toda a nossa vida deve ser um ato de cura permanente, onde jogamos a nossa luz, o nosso amor para quem se aproxima de nós. E, com isso, vamos nos curando uns aos outros. Tá? Bem, eu queria também falar, né, a respeito vamos falar de religião, vamos falar de Deus, né? As pessoas podem querer saber qual é a minha religião. Eu gostaria de orientar que eu não tenho religião nenhuma e, ao mesmo tempo, tenho todas as religiões. Né? Eu sou um pesquisador das religiões, das principais religiões, procuro estudar e pegar o que tem de melhor de todas. E eu acho que, na verdade, a nossa cura está nesse estudo, nessa compreensão de que tudo que tem de bom no universo, em todas as tradições, todos os mestres, está à nossa disposição. Nós não precisamos nos limitar, tá, num caminho só, numa tradição só, num mestre só. Podemos e devemos aproveitar o que tem de melhor em todos. Evidentemente, podemos ter um mestre que nós temos preferência, estamos mais afinados, né? Nossa alma responde melhor a esse mestre. Mas isso não quer dizer que precisamos escolher um só, tá? Então, eu tive um insight, né, que tem a ver com isso, que, na verdade, quem escolhe uma cerca religiosa, política, espiritual, está deixando a verdade do lado de fora. Então, eu queria até sublinhar isso, pedindo para o Marcos colocar o slide número 4, né, que sublinha essa frase aí. Tá?
Já vai. É esse aqui. Esse aí. Então, quem escolhe uma cerca deixa a verdade lá de fora. O que que eu quero dizer com isso? Tá? É que, na verdade, todas as tradições, todos os mestres recebem mais ou menos uma parte da verdade, tá? Mas a verdade é infinita, está em todos os lugares, está em todo o universo, está em todas as tradições. Tá? E a nossa liberdade, a nossa cura, está em a gente conseguir perceber isso, não se deixar limitar e se definir, né? Escolhendo um caminho só, um mestre só. Tá? Como eu já falei, podemos ter o nosso mestre de preferência, e o meu mestre de preferência é Jesus. Tá? Então, a partir daí, eu queria colocar agora o slide número 2, que são as minhas principais referências. Tá? Então, principais referências, Jesus, tá? E esse Jesus aí não é só aquele que está na Bíblia, tá? Que está em outros evangelhos, né, pouco conhecidos, apócrifos, né? Eu queria salientar aqui um que é muito pouco conhecido, que é o Grande Evangelho de João, tá? Que são 10 volumes, né? É uma revelação enorme, preciosa, que nos ajuda a entrar em contato melhor com Jesus. Mas, na verdade, esse Jesus que eu sigo, é um Jesus que vem de uma experiência mística, de uma comunhão mística em função da minha busca espiritual. Tá? E ele, na verdade, é o mestre dos mestres, junto também com outros mestres, como Buda, como Lao Tse, como São Francisco, como o Osho, né, que é um polêmico para muita gente, mas traz essa questão da meditação, do autoconhecimento muito forte. O Eckhart Tolle também, que traz essa questão da importância da presença do aqui e agora. Esse outro mestre búlgaro que viveu na França, pouco conhecido, que é o Mikhail Ivanov, que traz um cristianismo solar, a importância do sol para a cura individual e da humanidade. O Peter Denov, que é o mestre desse mestre, Ivanov, cujo tem um trabalho centrado no amor, tá? Que é uma das principais referências dessa palestra que eu vou dar hoje. E as revelações pessoais recebidas por mim nos últimos anos. Tá? Então, não vou apenas repetir algo que outros mestres falaram. Vou utilizar, sem dúvida, mas muitas coisas foram revelações pessoais minhas que eu recebi durante esses anos de busca espiritual e meditação, principalmente no amanhecer do dia, onde eu faço essa contemplação do sol, que eu vou falar sobre ela para vocês mais à frente. Então, nesse momento, né, a partir dessa prática de vários anos de silenciar a mente, eu fiquei mais receptivo, né, às mensagens do mundo espiritual. E foi me dado revelações para mim são muito importantes, né, que pode ajudar muita gente. Isso pode ser até uma pretensão minha, tá? É uma coisa que inclusive nem pedir, né? É uma missão que foi me dada. Eu até falei para Deus, Deus, não dá essa missão para mim não, tá? Eu sou muito imperfeito, tem pessoas mais capazes do que eu, mas eu falei para ele, afasta de mim esse cálice. Ele falou, não, né? É isso que eu decidi, ponto final. Então eu falei para ele, então seja feita a sua vontade. Então, né, em função disso que eu estou aqui, né, para compartilhar isso que eu tenho recebido, né, nesses últimos anos, tá? Inclusive hoje mesmo, né, o tempo todo eu recebo coisas, tá? E que se manifesta de várias maneiras, com essa live, com pensamentos e aforismos que eu anoto, que vai ser, eu tenho material para 30 livros, né? Estou escrevendo o primeiro, espero terminá-lo e publicar todos eles, assim, ainda enquanto eu estiver vivo aqui, tá? É, Vamos ver aqui o próximo ponto aqui. Tá? Então, faz parte dessa revolução, é um caminho espiritual, na verdade, que eu recebi, que pressupõe uma filosofia mística em que eu sintetizo, né, junto com as minhas revelações, aquilo desses mestres todos. Tem essa medicina da alma, que é o tema da minha palestra de hoje, e inclui também uma filosofia da história e da sociedade
espiritualista, bem original, e que vai nos ajudar realmente a se posicionar, entender o que está acontecendo nesse mundo cada vez mais louco, cada vez mais doente, onde as pessoas estão se odiando por qualquer coisa, né? Essas divisões, essas guerras culturais, religiosas, políticas, ideológicas, né? Essa filosofia dá essa chave para a gente poder se posicionar e não entrar nessa vibração de loucura que, infelizmente, está capturando cada vez mais pessoas. Bem, essa revelação faz parte daquilo que eu chamo terceira era espiritual da história da humanidade. Tá? Vou pedir agora para o Marcos colocar o slide número 6. Essa aí, 3 eras espiritual da humanidade. Então, isso aí já faz parte dessas revelações que eu tenho recebido. Essas 3 eras, sinteticamente, são o seguinte: a era do Pai, cuja principal figura é Moisés, onde Deus é apresentado como um juiz, e onde Deus tem amor, entre outras coisas, mas principalmente ele traz a justiça. Né? Isso é adequado para aquela época da história da humanidade, uma humanidade ainda primitiva, infantil, que precisava, né, dessa ideia de justiça, né, olho por olho, dente por dente. Né? A segunda era a era do Filho, que é o principal personagem, é Jesus, que Deus é apresentado não como juiz, mas como Pai amoroso, em onde Deus é amor. Né? Esse Pai amoroso nos coloca como irmãos, né, um dos outros. Tá? E, finalmente, estamos entrando na era do Espírito Santo, ou era de Aquário, ou nova era, né? Ou era do Apocalipse, né? Tem vários nomes. E essa era do Espírito Santo tem a ver com a multiplicação dos renascidos, ou iluminados, né? Que essa seria a maneira correta de interpretarmos a segunda vinda do Cristo, que seria uma característica dessa era. Essa segunda vinda não é como certas pessoas, linhas religiões fundamentalistas colocam, que ele vai aparecer lá no céu, em cima de uma nuvem, fora de nós. Não, ele vai manifestar dentro de nós, a partir das pessoas que ele preparou para se manifestar e propiciarem uma primavera espiritual na humanidade, que é isso que acredito que Deus está preparando para todos nós, apesar do quadro horrível que o mundo está passando atualmente. Né? Às vezes, como na própria homeopatia, às vezes tem que piorar para poder melhorar. Tá? Então, junto com essa era do Espírito Santo, vai ver verdadeira compreensão no ensinamento de Jesus. Né? Vamos entender aquilo que a maioria das religiões não conseguindo perceber, misturando com mil informações, sem ordem, né? Onde se perdeu o essencial, tá? Que é a importância do renascimento, do segundo nascimento. E como é que a gente alcança o segundo nascimento? Através da prática do amor a Deus, ao próximo e a si mesmo. Então, na verdade, o ensinamento de Jesus é enorme, tanto nesses 10 volumes desse evangelho, como nos 4 evangelhos conhecidos, como está no sermão maravilhoso, Sermão da Montanha, como também ele está comprimido numa semente pequenininha, tá? Uma semente de mostarda, que vira uma árvore enorme. E essa semente exatamente é esse mandamento, essa frase que resume tudo: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Né? Vamos desenvolver isso mais para frente. Tá? Por isso que eu gosto tanto de Jesus, sem desprezar todos os outros mestres. Tá? Nessa era do Espírito Santo vai também ficar mais evidenciado a face feminina de Deus, né? Porque Deus é tudo, é nada, é uma unidade, onde ele é ao mesmo tempo homem e mulher, Deus Pai e Deus Mãe. Essa parte de Deus Mãe vai ficar mais evidenciada. Isso tem a ver também com a valorização da natureza, tá? Da superação da cultura patriarcal, né? Um estágio inevitável da humanidade,
onde houve um desequilíbrio entre a polaridade masculina e feminina, o homem se colocou lá em cima, a mulher lá embaixo. Isso tem consequências graves, tanto para o homem quanto para a mulher. Esse equilíbrio vai ser reequilibrado agora, tá? Uma cultura que eu chamo patrimatriarcal ou matripatriarcal, onde vai ser equilibrado essas duas polaridades, o homem representando a sabedoria e a mulher o amor, tá? Tem a ver com a egrégora do Avatar da Nova Era, que é uma egrégora coletiva. Quem é esse Avatar? Na verdade, são todos os mestres iluminados, os anjos que nos ajudam esse tempo todo, que vão agora usar como instrumento as pessoas renascidas, tá? E eles vão, então, atuar de uma forma mais efetiva agora daqui para frente, né? E tem a ver com uma grande transição planetária e tem várias dimensões, mas a principal delas, né, que faz parte dessa revelação que eu estou trazendo, é, na verdade, o fim dessa grande era que a humanidade está passando, que é a era do Homo sapiens. O que é a era do Homo sapiens? O Homo sapiens tem a ver com conhecimento, com cabeça, né? O predomínio do ego e da mente, do conhecimento intelectual, que tem o seu papel, sua importância. Mas isso tem trazido a humanidade a um beco sem saída, tá? A essa situação de loucura que nós estamos aqui. Estamos vivendo o esgotamento da era do Homo sapiens e o nascimento de uma nova era, que eu chamo de era do Homo fraternus, cuja característica é o predomínio agora do coração e do amor, né? Essa é a grande transição que se dá principalmente dentro de cada um de nós, né? Onde descemos da cabeça para o coração. E essa minha medicina da alma é uma contribuição para que podemos ajudar a cada um de nós fazer essa transição e sermos colaboradores ativos dessa transição para essa era do homem fraternos. Cada um de nós deve ser o exemplo desse homem fraternos, onde predomina o coração e o amor, tá? Igualmente, vamos ter, essa era tem a ver com a igreja invisível de João, João Evangelista, principal discípulo de Jesus, tá? Por que a igreja de João? Porque o que nós conhecemos é a igreja de Pedro. Jesus não criou igreja nenhuma, mas ele permitiu e abençoou essa igreja de Pedro. Essa igreja de Pedro são todas essas denominações externas, essas instituições humanas, né, necessárias para dar alguma coisa para os seres humanos, mesmo de forma limitada e distorcida. Mas, junto com essa igreja visível de Pedro, sempre existiu essa igreja invisível de João, que não é só de João, mas também de Maria Madalena, né? A principal discípula, né, de Jesus, junto com João. Eles são os patronos, o Papa e a Papisa dessa igreja visível, que vai também se manifestar de uma forma mais visível daqui para frente. Isso é um outro assunto para outra live, para outros momentos, tá? E tem a ver também com um novíssimo testamento, né? Tivemos o Velho Testamento da Primeira Era, o Novo Testamento da Segunda Era, e essa Terceira Era vai ter um novíssimo testamento, que, ao contrário das outros testamentos, é uma obra aberta. É uma obra aberta, onde todas as pessoas que colocam a importância do amor, a predominância, a prevalência de Jesus como mestre, vai estar incluído nesse Novíssimo Testamento. Inclui também a parte musical, hinos das tradições xamânicas, né, que principalmente o xamanismo cristão, tá? É uma obra aberta, onde todo mundo vai poder dar sua contribuição, inclusive, porque é isso que Deus quer de nós, que Deus nos criou não para sofrer, para ter essa vida medíocre de sofrimento, de doença, né? Ou de falsa vida, de falsa felicidade, né? Não estamos aqui para sofrer, nós estamos aqui para ter uma vida plena, uma vida de felicidade permanente. E isso é possível, não é só para alguns escolhidos, não. Eles apenas abriram o caminho. Está na hora agora de nós reivindicarmos a nossa herança, tá? Nossa herança divina. E, finalmente, a última característica dessa nova era, que eu falei, na primeira era, Deus tem amor, na segunda era, Deus é amor, e agora o amor é Deus.
E isso é muito importante, parece que é um jogo de palavras, mas não é, porque aí o foco sai de Deus para o amor, né? Então, o amor que vem em primeiro lugar. Na verdade, nós não precisamos nem acreditar em Deus. Se a gente acreditar no amor, viver o amor, praticar o amor e ser amor, tá? Então, na verdade, o grande remédio dessa medicina da alma é o amor, tá? E, na verdade, essa minha medicina, né, ela vai trazer remédios para ajudar a despertar esse amor, tá? Esse renascimento, essa iluminação não é algo que está fora de nós, que precisa ser conquistado. É algo que precisa ser despertado, que já existe dentro de nós, tá? Então, essa é uma ilusão que a gente precisa deixar de ter, que acaba adiando sempre essa iluminação, porque nós já somos iluminados na verdade, né? O colar precioso que buscamos lá fora já está no nosso pescoço, sempre esteve, tá? Então, o trabalho dessa medicina da alma é um trabalho negativo, é um trabalho que vai nos ajudar a afastar as pedras que impedem essa fonte de luz, vida e amor do Cristo fluir cada vez mais e sempre, tá? E que pedra é essa? Que pedras são essas? Essa pedra do ego e da mente, né? Ego e mente é um complexo necessário para a nossa encarnação aqui, mas que atrapalha, né, a nossa consciência, tá? Daquilo que temos que ficar conscientes, tá? Então, é um trabalho de afastamento dessas pedras. E essas pedras do ego são os pensamentos, essa mente pensante tagarela, que nos tira do aqui e agora, da presença de Deus dentro e fora de nós, que se manifesta aqui, agora e sempre. Tá? São os desejos, né, que parte dessa ignorância de quem nós somos, que achamos que a nossa felicidade vem de fora, de alcançar alguma coisa fora, de ter isso, ter aquilo, de estar com essa pessoa ou com aquela outra. Não, na verdade, não precisamos nada disso. Então, os desejos têm que ser afastados. E, principalmente, o medo e preocupação, que é o grande inimigo. Tá? O medo é a negação da nossa divindade. Porque se somos Deus, né, imagem e semelhança deles, né, nós não precisamos ter medo de nada. Né? Porque Deus, né, como eu vou falar, né, é tudo, pode tudo, tem todo o poder e é o único ser. Então, Deus não é para ter medo de nada. E o medo cria essa separação. É a base de toda ilusão. Tá? E o ego faz que crie essa ilusão de que somos separados de Deus, estamos separados do universo e dos outros, quando na verdade isso é uma ilusão. Todos somos um. Se nós tivermos essa consciência, não é para ter medo de nada. Tá? É se lançar no escuro, no abismo, que a rede vai se abrir. Porque é assim que Deus criou o mundo. Deus espera isso de cada um de nós. Né? É um jogo de Deus consigo mesmo. Tá? É, então, é a busca da iluminação. Na verdade, essa palavra é até meio incorreta, porque se o centro é o amor, nós devíamos falar, em vez de iluminação, de amorização, em vez de iluminado e amorizado. Mas, na verdade, podemos usar essas expressões, né? Porque nós somos três em um. Né? Temos uma cabeça que deve manifestar a luz, temos um coração que deve manifestar o amor, e uma vontade, uma vida que deve ser plena. Tá? Deus é três em um, luz, vida e amor. Por isso nós estamos cabeça, coração, corpo físico. Tá? É, continuando. Né? Então, a iluminação não tem mistério. Iluminação é alcançar uma consciência da unidade, um amor universal e uma vida plena. Essa vida plena é filha do casamento entre a consciência, a sabedoria e o amor, a parte masculina e feminina que todos nós, homens e mulheres, temos. Tá? É por isso que, inclusive, nós nos procuramos uns aos outros. Né? Quando o homem procura a mulher, está procurando o amor que a mulher representa. Quando a mulher procura o homem, está procurando a sabedoria que o homem representa. Por isso que eles se procuram, se encontram, se casam. Tá? Mas o verdadeiro casamento deve acontecer dentro de cada um de nós. E o filho desse casamento sagrado, desse casamento místico, é o Cristo, a nova vida, a verdade,
a vida verdadeira. Bem, essa medicina parte de 3 princípios básicos, né? Peço agora o slide número 5, tá? 3 princípios básicos, né? Que, na verdade, se a gente tomasse consciência desses 3 princípios, nós nos eliminaríamos imediatamente, tá? Na verdade, cada um de nós pode se curar, se salvar, se iluminar aqui mesmo, né? Só que, na verdade, nós criamos obstáculos para isso, tá? Bem, quais são esses princípios básicos? Primeiro deles, só o primeiro seria o suficiente. Deus existe. Nós estamos falando de Deus, mas, na verdade, nós não sabemos realmente o que é Deus, por que Deus existe, né? Não sabemos, né? Nós, né, aceitamos, né, que existe um ser realmente, da qual nós fazemos parte, porque, na verdade, nós fazemos parte dele. E isso tem a ver com o segundo princípio. Deus é o único ser. Que se existe um ser que merece ser chamado de Deus, ele é eterno, infinito, ele é o único ser. Não existe nada fora dele. Isso aqui é uma coisa que nós podemos até acreditar e aceitar, mas, na verdade, não conseguimos vivenciar direito. A maioria de nós pensamos Deus como algo externo. Deus lá no céu, né? Pessoas até que veem Deus como um ser humano, um ser barbudo, de barba branca, longa barba branca, né? Que não tem, na verdade, sentido. Isso é uma concepção infantil de Deus, né? Muitos de nós ainda carregamos, né? Se Deus tem barba e cabelo branco, ele já teve, foi jovem, então, já teve cabelo preto. Isso não existe, porque Deus é eterno. Deus está o tempo todo renascendo a cada instante, se renovando a cada instante, né? Deus se cria a cada instante, tá? Em tudo que existe acontece. E o terceiro princípio básico: Deus é amor ou amor é Deus. Então, esse Deus que existe, que é o único ser, é amor. Tá? Então, esse amor é a essência de Deus, é a natureza de Deus. E, portanto, tudo é amor, nós somos amor. Deus, nós estamos em Deus e Deus está em nós. Então, se nós nos conscientizarmos disso, estaremos curados e salvos. Mas, na verdade, para isso acontecer, nós temos que ter um esforço, usar de uma medicina, né? Que é o objetivo dessa minha palestra aqui. Tá? Continuando, né? Vou pedir aqui o slide número 3, que é o quadro das tradições espirituais da humanidade, né? Isso também é um insight que eu recebi, que é uma espécie de síntese das principais tradições da humanidade organizados como se fosse um quebra-cabeça, que na verdade é um quebra-cabeça que Deus colocou, tá? E eu resolvi esse quebra-cabeça. Na verdade, todas as diversas tradições podem ser agrupadas em 3 grandes matrizes, começando da mais antiga, né, que eu chamo de matriz xamânica ou ancestral, que tem a ver com todas as tradições indígenas, né, que, por sua vez, pode ser dividida em 3 grandes ramos, né, o xamanismo euroasiático, né, o mais antigo, o xamanismo africano, o xamanismo americano, né, todas as 3 Américas, né, cada uma com uma riqueza, tradições enormes, né. A segunda grande matriz é a matriz oriental sapiencial, tá dividida em 3 grandes submatrizes, que são o hinduísmo, o budismo e o taoísmo. E a terceira grande matriz, que é a matriz abraânica, né, que diz respeito às tradições que tiveram origem no patriarca Abraão, que é o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, né? Então, na minha concepção, então temos 9 tradições e no centro delas, né, tem essa distribuição que eu fiz, e no centro delas está o cristianismo, né, cujo personagem é Jesus, o mestre dos mestres, tá? Mas cada um é livre para ter a sua própria preferência pessoal.
tá? Se você acha que é Krishna, tudo bem. Se você acha que é Maomé, tudo bem. O importante nessa história é entendermos e vivermos que Deus é amor e o amor é Deus, tá? Isso que esse Deus amor espera de nós. Ele não quer saber se nós somos dessa religião ou daquela outra religião, né? Jesus mesmo falou, né, com um diálogo com a mulher lá de Samaria, em frente ao poço, né? Ele perguntou: devemos adorar Deus em Jerusalém ou em Garizim? Né? O que quer dizer essa pergunta? Qual é a religião certa? É essa ou é aquela? Jesus responde: haverá o dia em que adorarás Deus em espírito e em verdade. Ou seja, não é esse ritual, esse livro sagrado que importa, né? É adorar Deus em espírito e em verdade. E qual é essa verdade? Essa verdade é o amor. Tá? Bem, estamos falando de. E Deus, na verdade, Deus, o amor, tem religião? Não. Não, Deus é a origem de todas as religiões. O amor é a origem de todas as religiões. Todas as religiões são tentativas, são criadas pelo homem, são tentativas humanas de captar a essência de Deus para aquela época, para aquele povo, para aquela cultura. E todas elas têm contribuições, têm partes da verdade, maior ou menor. Por isso que devemos conhecer todas. E como Deus não tem definição, é indefinível, assim também devemos ser nós, né? Somos livres buscadores e encontradores da verdade, livres pensadores e buscadores e encontradores da verdade. Então, estamos falando aqui de alma. Vamos tentar definir um pouco, tá? O que nós estamos entendendo por alma. Primeiro, entender que o ser humano tem uma outra trindade importante, que foi esquecida assim também, que o homem é composto de corpo, alma e espírito, né? Corpo, todos nós sabemos, né? Estamos, inclusive, identificados com o corpo, né? Junto com o corpo vem o ego e a mente, né? Mas somos alma e espírito, né? Por espírito, eu estou entendendo a centelha divina, tá? Essa fagulha do amor, né? Deus pode ser pensado um fogo, né? E uma fagulha desse fogo é essa centelha divina que eu estou chamando aqui de espírito, que a tradição cristã começou usando essa trindade, corpo, alma e espírito. Foi num concílio, no começo da Idade Média, que o Vaticano tirou o espírito para ficar só corpo e alma, né? Podemos falar de corpo e alma, mas na verdade é incompleto, é completo. Tá? Houve razões políticas para isso, né? Porque se nós temos o espírito, nós podemos encontrar Deus diretamente, né? Se nós somos só corpo e alma, nós vamos precisar de intermediários, a igreja, os sacerdotes, que têm a sua utilidade, mas que não podemos ficar nisso, né? Eu digo até que podemos encontrar quatro tipos de pessoas do ponto de vista espiritual. As pessoas mundanas e profanas que não se preocupam com religião, com busca espiritual. Tem as pessoas religiosas que encontraram na religião um conforto, uma crença, uma orientação. Tem os buscadores, aqueles que não se satisfazem em apenas crer, mas que querem conhecer, querem experimentar. E os realizados, iluminados ou renascidos. Tá? Então, continuando, né? A alma, por que tem a alma? Porque o espírito não pode entrar diretamente no corpo, o corpo não ia aguentar, né, a energia, a vibração do espírito. E a alma, esse espírito precisa de uma alma como revestimento também, para poder haver a encarnação, tá, nesse corpo físico. Tá? E, e essa alma, a presença dessa alma, junto com o espírito, é que nos diferencia dos animais. Né? Os animais, de certa maneira, têm também uma alma diferente da humana, uma alma coletiva, uma alma grupal. A única alma que está ligada à centelha divina é o ser humano. É isso que permite que o homem tenha consciência de si, da sua mortalidade,
né, que permite ele ter pensamentos abstratos, a ele ter uma dimensão simbólica e poder se transformar. Tá? O animal, o cachorro, nasce animal e morre animal. Ele não pode virar outra coisa. Se ele melhora é em função dos seres humanos evoluídos, como ele também pode piorar se ficar perto dos seres humanos evoluídos. Mas é a presença da alma que permite o ser humano falar, criar e ser co-criador junto com Deus, co-criador de si mesmo, né? Tendo o livre-arbítrio de virar um demônio ou um santo, de virar um São Francisco ou um Hitler. Tá? Isso são características da presença da alma. E essa alma está doente. Por que ela está doente? Porque ela está distante do seu espírito, ela está focada unicamente no mundo exterior, está fascinada pelas luzes do mundo exterior, está identificada com o corpo físico e o ego e a mente. Ou personalidade, também, que é um termo que é usado também por vários mestres, né? Eu superior, ou individualidade e personalidade. Tá? Ou espírito e ego-mente. Tá? E uma das formas de a gente pensar a iluminação é essa alma que vai deixar de ficar identificada com o corpo físico, o ego, a mente, vai continuar usando, né, um nome, né, do seu ego, recebeu João, Manuel, Joaquim, Maria, né, mas não vai estar mais identificado. Tá? Vai ser, na verdade, vai ser aquele espírito que usa uma alma que vai estar usando o corpo. Inclusive, é muito equivocado a gente dizer, não, eu tenho uma alma, eu acredito numa alma. Isso, na verdade, não muda nada. O que adianta a gente achar que tem uma alma se a gente vai morrer, a alma vai sobreviver, mas a gente vai morrer, vai desaparecer? Isso aí não serve de consolo para ninguém, né? Essa caneta aqui, eu vou morrer, mas essa caneta vai continuar existindo. E daí? Eu não sou a caneta, eu vou morrer. Na verdade, nós temos que nos conscientizar que nós somos, antes de tudo, um espírito que tem uma alma que ocupa um corpo nessa encarnação aqui, nessa terra. Tá? É, então, agora vamos falar um pouco aprofundar um pouco mais essa medicina. Ah, eu falei do quadro ali, tá? Você coloca falei coloca novamente o quadro, tá? Que eu vou falar uma coisa que eu não falei a respeito disso. Bem, na verdade, o ser humano integral, completo, vai aproveitar um pouco de tudo isso, né? Se resumidamente, a tradição ocidental tem a ver com oração e estudo, a tradição oriental com meditação e a tradição xamânica com a dança, integração com a natureza, o ser humano integral tem que orar e estudar como os ocidentais, tem que meditar como os orientais e dançar como os índios, celebrar a vida como os índios, né? Então, podemos aproveitar, devemos ser tudo isso e um pouco mais, tá? Então, essa medicina da alma quer trazer esse ser humano integral, tá? Que é a combinação do melhor de todas essas tradições. Tá? Agora, eu queria colocar o slide número 10 do sistema Sol, Lua, Estrela. É isso aí, sistema Sol, Lua, Estrela. Então, na verdade, né, aqui nós estamos aprofundando um pouco, né, os remédios dessa medicina, tá? Que eu sintetizei com esses três nomes, Sol, Lua, Estrela. Tá? O que que eu estou me referindo com Sol? Né? O Sol, na verdade, aqui está simbolizando o próprio Deus, está simbolizando o amor universal, está simbolizando o Cristo. Né? Na verdade, o Sol é o grande símbolo de Deus do amor universal. O Sol, né, como todo mundo sabe, né, ele ilumina a todos, bons e maus, dá a sua luz a todos. Então, o Sol nos dá o grande exemplo do que é o amor universal. O que é o amor divino? Esse amor divino é universal, permanente, eterno e incondicional. Por isso a importância da gente aprender a se ligar com o Sol, né? A contemplar o Sol. E o mestre que nos ensina isso é aquele Mikhail Ivanov, tá?
que traz um cristianismo solar, que nos estimula a nos ligar todo dia ao sol, principalmente no nascer do sol. A contemplação do sol externo nos ajuda a despertar o sol interior que nós todos somos, né? Que tem a ver com esse espírito, essa centelha divina. Tá? A lua aqui tem a ver com a natureza, né? Com práticas xamânicas, né? Com o aproveitamento da natureza, a cura pela natureza, né? Através de diversas práticas xamânicas que eu vou falar um pouquinho mais o que seriam elas, né? Tem a ver com a utilização das plantas sagradas que Deus criou para ajudar a humanidade a se curar, que ainda sofre muito preconceito, né? Que as pessoas confundem essas plantas sagradas, como, por exemplo, a ayahuasca, o cogumelo sagrado, o São Pedro, como drogas que não são. Né? Drogas é uma criação de seres humanos doentios, né? Que trazem doença, né? Vício, dependência. Pelo contrário, essas plantas sagradas, né? Como tudo que Deus criou, tem uma utilidade, uma função. Né? Temos plantas que nos alimentam, plantas medicinais que curam o nosso corpo e temos plantas que curam a nossa alma, que são essas plantas, sabendo usá-las. Né? É preciso saber usá-las. Não tem nada de errado e ruim na natureza criada por Deus. Que, como Jesus falou, para o puro, todas as coisas são puras. Tá? E a estrela, o que eu estou entendendo pela estrela? A meditação. Entendendo a meditação, não aquela visão do oriental sentado em lótus, de olho fechado. Também é isso, também. Mas é um estado de silêncio interior, silêncio dos nossos pensamentos, dos nossos desejos, dos nossos medos. Né? É a prática do estar presente no aqui e agora. Então, esses são os três grandes remédios que essa medicina da alma traz para todos nós aqui. Né? Estamos falando de amor, tá? Então, vamos aprofundar um pouco o que a gente está entendendo por amor, já que é o centro, né, dessa medicina, é o grande remédio. Né? O amor então, é o grande remédio da alma. A alma busca esse amor que é Deus. Né? O amor é uma energia que une, que está presente em todo o universo, em toda a criação, em todos os reinos, do mineral ao angélico. No ser humano, né? Eu vou pedir agora o slide número 8. Amor humano e amor divino. Tá. Então, o amor humano, na verdade, ele pode ser de três tipos. Né? Um amor mais animalesco, inferior, né? Suas perversões sexuais, a pornografia. Né? Tem o amor humano limitado, que é aquele amor condicional, temporário e seletivo. Né? Se você me ama, eu amo você. Se você parar de me amar, eu deixo de amar. Se você me der isso, eu dou aquilo. Tá? Esse é o amor humano, limitado, melhor do que o amor animal. Mas existe um outro amor superior, que é o amor angélico divino, tá? Que é esse amor, né, que é ao contrário do humano, que é temporário, o outro é eterno, né? O humano é condicional, o divino é incondicional, tá? E é, é universal, não exclui ninguém, não exclui ninguém. Tá? Bem, o que seria característica desse amor verdadeiro e divino? Né? Entre várias características, né, entre elas tem a ver com a renúncia, sacrifício e perdão. Quando muitas pessoas escutam essa palavra renúncia, sacrifício, fazem uma cara feia. Nossa, renúncia, sacrifício. Ah, que coisa chata isso. Será que eu tenho, né, renunciar sacrifício? Isso não é coisa de fanático, né? Agora, vamos entender bem o que é isso, tá? Porque eu queria avisar, existe café instantâneo, mas não existe iluminação instantânea. Tá? A iluminação exige um certo esforço, como Jesus fala, quem não usar de violência não conquistará o reino de Deus, que está em nós. Tá? Que violência é essa? É um esforço.
um esforço de desprendimento daquilo que a gente, das ilusões que nós estamos apegados, iludidos e acostumados, tá? Então, a renúncia não é uma coisa ruim, né? Nós renunciamos àquilo que nos impede de crescer espiritualmente, aquilo que nos pesa. Renunciamos maus hábitos por bons hábitos, o ruim pelo melhor, tá? Tem a ver com as escolhas. Quando a gente escolhe uma coisa, a gente renuncia a outras. Quando o homem escolhe uma mulher, está renunciando às outras. E a mesma coisa da mulher com o homem. Tá? Então, não é nada errado com renúncia. Tá? O sacrifício. Né? O sacrifício tem a ver com amor. Né? É o sacrifício de quê? Sacrifício da nossa energia, do nosso tempo, do nosso dinheiro, em prol da pessoa que a gente acha que precisa ser ajudada, né? Que merece o nosso amor. Né? Nesse caso aí, o amor sempre tem que estar acompanhado da sabedoria, para a gente saber realmente a quem como amarmos, né? E porque existe essa doação, se colocar no lugar do outro, onde a gente abre mão realmente de alguma coisa nossa em função do outro, daquele outro que merece, que vai aproveitar a nossa ajuda, o nosso amor, o nosso sacrifício, tá? E o perdão, porque todo mundo erra, né? Dentro da nossa ignorância, a gente sofre e faz sofrer, isso é inevitável. Vamos fazer sofrer e vamos sofrer. E é importante a gente ter essa capacidade de perdão do outro. Por quê? Porque se nós não perdoamos, não seremos perdoados. Então, é uma parte essencial do amor essa capacidade de saber perdoar aquela pessoa que nos ofende em função da sua ignorância. E termos, ao contrário, ter compaixão por essa pessoa, que ao fazer o outro sofrer, está sofrendo também. É... Cláudio, Cláudio, Fala aí, diga assim, ó, aí. aqui tem uma pergunta, posso fazer? Que Pode veio? fazer, pode Né? fazer. Pode. Por favor, até me ajude nisso, porque eu não tenho acesso ao chat. Tá. Qualquer Não, eu pergunta. tô, eu tô vendo pelo chat aqui, tá? É, a, Tá bom. a pergunta veio do André. Ele pergunta o seguinte: é correto afirmar que Deus é o criador incriado? Pois é, isso aí faz parte do grande mistério de Deus, do grande mistério. Né? Como é que pode existir um ser que é eterno e infinito, que não teve nascimento e, portanto, não tem fim? Né? A nossa mente intelectual, racional, não tem como entender isso. Não tem como entender. Tá? Nós temos que abrir mão dessa necessidade de querer entender. Né? Realmente é um ser incriado. Como é que é isso? Não sabemos. E a nossa mente nunca vai saber. Deus é para ser experimentado, não é para ser entendido pela mente. Tá? O caminho para chegarmos a Deus é pelo coração, né? Pela intuição, né? O caminho da cabeça ou da razão, que não consegue assimilar Deus. Ou assimila de uma forma equivocada, né? Um Deus vingativo, com isso, com aquilo, que está fora de nós, né? Ou dar explicações, né? Que não explicam nada, né? É pelo coração que nós acessamos Deus e o Deus tem que ser experimentado, saboreado, degustado, Eu né? acho que, né, Cláudio? Eu penso, na minha visão, assim, eu penso que Deus não é um ser, ele é uma consciência. Pois é, isso depende também do que a gente está entendendo por ser. Né? Na verdade, essas palavras todas acabam nos confundindo. É. Espírito, matéria, ser, consciência, porque tudo, na verdade, é a mesma coisa. Né? O ser é um ser consciente. Ser é amar, amar é ser. Né? E ser é ser consciente, consciente de si mesmo, de tudo que existe e não existe. Né? Deus é tudo e é nada ao mesmo tempo. Como a gente vai compreender isso? Né? Não temos como compreender. Né? Temos que desfrutar desse mistério que não vai acabar nunca, nunca. Tá? Bem, continuando aí.
né? Eu não sei se tem um slide. Tem sim, é o slide número 5, tá? Não, o slide 9, aliás, 9, desculpe, o slide 9, tá? É, então, aprofundando esse entendimento do amor, né? No homem, né? Não podemos dizer que o homem, no seu desenvolvimento psicossexual, espiritual, ele passa por 4 etapas, ou deveria passar, que na verdade a quarta quase ninguém chega, né? A primeira etapa é, o amor autorreferenciado, que vai do nascimento até mais ou menos 7 anos, né? Onde aquele é a fase onde o bebê se sente o centro do mundo. É a fase autoerógena, tá? É o amor a si mesmo, tá? A segunda etapa é o amor homoafetivo, né? Onde de 7, né, vai de 7 aos 14 anos, mais ou menos, onde ele sai de si mesmo, né? O menino, a menina sai de si mesmo e passa a ver os seus iguais, né? Ele passa a sair, os meninos saem com outros meninos, as meninas com outras meninas, cada um acha um outro um saco, difícil de entender, né? Isso é normal, faz parte, né? Podemos dizer que o homossexualismo são as pessoas que ficaram nessa segunda etapa aí. Também não tem nada de vergonhoso nisso, né? Mas são coisas que acontecem e têm que ser aceitas, tá? Mas temos a terceira etapa, etapa heteroafetiva, onde é o amor pelo diferente, que na verdade é a grande prova do amor, que amar o igual não é muito difícil, né? Amar qualquer ser humano é de complicado, é difícil, tá? Mas amar o igual não é tão difícil, né? Por isso a gente encontra muitas relações homossexuais sem briga, que duram anos e anos, porque a pessoa está amando o seu igual, a mesma vibração, a mesma energia. Já o homem e a mulher são diferentes. É como diz aquele livro: os homens são de Marte, as mulheres são de Vênus. São dois universos diferentes, duas linguagens diferentes, duas mentes diferentes, duas energias diferentes. É um grande desafio. Precisa ter muito amor mesmo, muito amor. E, na verdade, as pessoas confundem amor com paixão, né? Né? A pessoa, né? O homem e a mulher têm desejo, atração, desejo sexual, se apaixonam, mas não tem amor. O amor começa quando a paixão termina. Isso é muito importante a gente entender, né? Não confundir amor com paixão, tá? Amor tem a ver com uma idealização, com apego, tá? É um fogo de palha, tá? Por isso que a maioria dos casamentos terminam cada vez mais rápido, porque as pessoas não têm amor, né? O amor precisa ser construído dia a dia, olhando a sombra do outro, ligando com as deficiências, com as limitações, tá? Que cada um tem, que a princípio esconde do outro, porque quer ser amado, quer receber em vez de dar, tá? Essas são características do amor humano, né? Por isso que tem tantas separações, tá? E, na verdade, esse amor heteroafetivo é uma etapa para o quarto etapa do amor, que é o amor universal, onde a pessoa faz esse casamento interior, do seu lado masculino e feminino, né? E supera até a própria necessidade de companhia, de sexo com outro companheiro ou companheira, tá? Isso não quer dizer que a pessoa necessariamente tem que ficar sozinho, não, tá? Essa história do mestre solteiro, sem ninguém, é do passado, tem a ver com essa época patriarcal, né? Onde o homem tem essa característica mesmo de ser um instrutor, né? Essa diferença entre o homem e a mulher, da mente masculina e feminina, todos são iguais, né? Mas o homem tem essa mais capacidade de transmitir conhecimento e a mulher tem uma capacidade de receber o conhecimento, tá? Né? O homem pode ser grandes mestres, mas nenhum homem vai ser um discípulo tão perfeito como uma mulher pode ser. Por isso que Maria Madalena foi a principal discípula de Jesus, mais que tirando João, mais que qualquer outro apóstolo, tá? Mas por isso que nessa época do Espírito Santo vamos ter aparecimento de casais de mestres e mestras, tá? Uma das características dessa era.
tá? E, continuando, né, esse amor, na verdade, tem 3 objetos, né, resumidos no mandamento que Jesus nos deu. Quais esses 3 objetos? Deus, o próximo e nós mesmos. Na verdade, né, essa é uma divisão para ser usada só nessa dimensão que a gente está, né? Essa dimensão onde nós partimos do ego, da ilusão da separação, onde tem Deus, tem o próximo e temos nós mesmos como coisas separadas. Na verdade, Deus, o próximo e nós mesmos somos um só. Somos um só, né? Amando a Deus, nós amamos o próximo, amando o próximo e amando a Deus, amamos o próximo e nós mesmos, amando o próximo, amamos Deus e nós mesmos, e amando nós mesmos, amamos o próximo e a Deus. Não tem como separar absolutamente essas 3 coisas. Agora vamos concretizar mais como se dá essa medicina, tá? Para a gente se aproximar até do encerramento, tá? A parte mais como vai se concretizar de forma prática essa medicina da alma, esses 3 remédios, sol, lua, estrela. Né? No sol, ele se manifesta pela prática da contemplação do sol, somente do nascer do sol. Né? Entender que, na verdade, para entender o Cristo, temos que passar pelo sol. Né? Está na Bíblia que ninguém chega ao Pai se não passar pelo Filho. Agora, nós precisamos, para chegar realmente ao Filho, temos que passar pelo Sol. O Sol vai ter um papel muito grande na regeneração, na cura da humanidade. Tá? A Lua tem a ver com contato com a natureza. Então, na minha medicina, eu vou dar instruções de como a gente xamanizar a vida, como aproveitar um caminho pela floresta, tendo consciência do aspecto invisível da natureza, dos seres invisíveis, encantados, que acompanham, né, o reino mineral, vegetal, animal, né, os anjos, os elementais, né, das pedras, das plantas, dos animais, tá? Como trabalhar com a terra, o ar, os 4 elementos, terra, água, ar e fogo, né? Na nossa própria casa mesmo, né? Usando a água que sai da torneira, que sai do banho, que nos dá banho, a gente pode utilizar isso para nos purificar e entrar em contato com a natureza, tá? E o fogo, né? Não precisa ser necessariamente, né, o sol, é o sol principalmente, mas você, a chama de uma vela nos liga a todo o fogo que existe no universo, né? Os 4, 5 reinos, mineral, vegetal, animal, humano e angélico, né? Tudo isso eu dou instruções para como a gente aproveitar tudo isso no nosso dia a dia, tá? Que o xamanismo, antes de tudo, um ensinamento prático, né? A gente pode ler sobre o xamanismo, mas tem que praticar o xamanismo no nosso dia a dia, né? Por exemplo, né, utilizando as fases da Lua, né? Cada fase da Lua tem uma energia que as pessoas passam em branco, né? A energia da lua cheia, da lua minguante, da lua nova. Né? Agora, a gente teve uma lua nova, agora dia 2, que é um momento propício para a gente se esvaziar e para poder ser preenchido pelo novo. Tá? Então, a gente não aproveita isso. Tem rituais que a gente pode fazer para as 4 direções, norte, sul, leste, oeste. Cada direção tem a ver com um arcanjo e com um animal do xamanismo norte-americano. Tá? Tudo isso a gente pode aproveitar para a nossa vida, tá? E tudo isso ajuda a nossa cura. Tá? E a estrela tem a ver com as práticas meditativas. Tá? O estar presente no aqui e agora, o silenciar da mente. Né? E no caso, temos várias práticas, várias técnicas meditativas que estão à nossa disposição, nos proporcionada por quase todas as tradições ensinam meditação, não é só oriental, não. Tá? Os índios também têm práticas meditativas, com a busca da visão, onde você fica sozinho, sem comer, sem beber água, 3 dias numa montanha. Eu já participei disso. Tá? Então, na verdade, todas as tradições têm tudo, só que cada uma valoriza mais um determinado aspecto. Né? Tem a meditação vipassana do budismo,
né, que faz a gente aproveitar a respiração como um aliado precioso para a meditação, para estar presente no aqui e agora. Tem as meditações dinâmicas do Osho, né, que faz a gente lançar, né, colocar para fora toda a confusão, todas as dores, todas as feridas, né? São meditações maravilhosas, especialmente para o homem ocidental, que as meditações orientais são mais direcionadas para uma mente oriental. As meditações dinâmicas do outro têm essa característica, que pega o homem ocidental com toda a sua confusão, com todas as suas couraças, né, musculares, emocionais, né, e faz a gente soltar tudo isso, nos preparar para um estágio superior de meditação. Tá? Então, tudo isso eu ensino na medicina da alma. E essa medicina da alma se manifesta de várias maneiras. Né? Se manifesta nos meus pensamentos e aforismos que eu coloco nas redes sociais, em palestras, workshops e lives como essa aqui, né? Em cursos. Eu tenho 3 cursos principais, que é o Despertando o Amor, que é o principal, que é Fundamentos de uma Vida Plena, e por uma nova forma de ver e fazer política, que eu falo como a espiritualidade e o amor entra na política, por incrível que pareça, que vai ser a única salvação para nós sairmos dessa polarização, desse ódio que envenena a humanidade, cada um de nós. Vídeos, como no meu canal de YouTube, que está mais ou menos parado, vai ser reativado, né? Rituais xamânicos e rituais de saudação do nascer do sol, mas para isso precisa de um público e de um ambiente adequado, né? De um local adequado. Tem a minha mentoria psicoespiritual, que pode ser tanto pessoal, individualizada, em função dos problemas que a pessoa traz para mim, como temática. Pessoa, como atualmente mesmo, tem uma pessoa aí que procurou para eu falar sobre o amor. Eu dei esse curso Despertando o Amor para essa pessoa, dividir em vários encontros. Né? Essa é uma forma dessa mentoria acontecer. Né? Essa mentoria, na verdade, ela procura ir além do ego e da mente, procura nos ajudar a encontrar não só o nosso propósito geral é a iluminação e o renascimento. E junto com esse propósito geral é encontrar o nosso propósito específico, é a missão da nossa alma, aquilo que só nós podemos dar, né? Aquilo que falta ao mundo que só nós podemos dar, é a nossa contribuição específica para o mundo, que aí a maioria das pessoas não conhece e sofre por causa disso, que não está fazendo o que tem que ser feito, que é esperado por nós. Né? Então, essa mentoria, né, geralmente funciona através de um pacote de 4 encontros, mas também pode ter outros formatos, onde eu recebo o que a pessoa me traz, a minha intuição funciona naquela hora, né? Eu trabalho muito com minha experiência de vida diversificada, de pobreza e riqueza, de depressão e euforia, né? Então, né, que o verdadeiro buscador é um curador ferido. Para ele poder realmente curar a pessoa ferida, ele tem que passar pelaquela ferida. Tá? Então, eu tenho isso, tem esse estudo de muitos anos e tem essa intuição que se abriu nesse trabalho todo. E a minha intuição, ela se manifesta em cada encontro, como também no dia seguinte. Eu medito sobre aquilo que a pessoa me traz, eu recebo orientação para dar para aquela pessoa, onde eu devolvo, tá, no próximo encontro e também no dia a dia mesmo, dando orientações de livros, de rituais, tá? De pensamentos no dia a dia mesmo pelo WhatsApp, tá? E também eu dou 4 bônus para a pessoa, né? Eu dou a combinação do signo ocidental e chinês, né? Que é um zodíaco muito mais especificado, são 142 signos, né? Dá um retrato muito específico da pessoa, ao contrário dos outros zodíacos, são 12 tipos, seja ocidental, seja chinês, são 142 signos, tá? Eu dou o signo xamânico da pessoa, dou também o tipo do eneagrama, não sei se vocês conhecem esse sistema que vem do misticismo islâmico, dos sufis, né? O eneagrama tem a ver com 9, então são 9 tipos egos, né? Ou máscaras, e cada uma das pessoas tem uma predominante.
Isso ajuda muito o autoconhecimento da pessoa. Eu faço um questionário onde eu dou à pessoa qual é o tipo desse enneagrama. Isso ajuda o autoconhecimento. E junto com esse questionário, esse tipo, eu dou o remédio floral específico para a pessoa. Né? Não sei se vocês sabem, existe a medicina floral, introduzida pelo Dr. Bach, na década de 30 do século passado, depois foi se desdobrando com vários sistemas. Eu trabalho principalmente com o sistema Dr. Bach, né? São essências florais que trabalham esse nível sutil da pessoa, né? Ajudando a pessoa a reequilibrar, né, o seu emocional junto com o seu psiquismo. Tá? Esse remédio floral tem essa capacidade. Então, isso faz parte dessa minha mentoria psicoespiritual. É... Então, tudo isso faz parte dessa minha missão que eu acredito estou recebendo. Tá? Eu queria colocar, antes de encerrar, que eu estou à disposição de todas as pessoas, tá? Para divulgar isso aí, essa medicina, independente de qualquer contribuição financeira ou não, de pagamento, é uma missão espiritual, tá? E agradeço todas as pessoas que possam se sentir tocadas por essa mensagem e queiram me ajudar a divulgar, né, essa mensagem, essa medicina, esse meu trabalho. Elas fazendo isso estão ajudando não a mim pessoalmente, mas a essa missão e a si mesmos, né? Porque esse é um grande processo que todos nós, como falei, estamos nos ajudando a nos curar uns aos outros, tá? Então, eu queria colocar aí como último slide os meus contatos para quem quiser entrar em contato comigo, tá? Eu queria lembrar que quem quiser conhecer essa mentoria, o primeiro encontro é sem custo, sem compromisso nenhum, tá? As pessoas podem me procurar pelo meu WhatsApp. Tem a minha página no Facebook, que é Cláudio José Miranda. Tem o meu canal no YouTube, que está parado, mas tem 8 vídeos, mais ou menos antigos, mas continuam válidos até hoje, vão estar novos. É Cláudio Igreja Invisível. E tem o meu Instagram, que é miranda.claudiojosé. Tá? Então, antes de encerrar e abrir para questões, eu queria novamente agradecer a atenção de todos, tá? Por ter dado o seu tempo para essa pessoa, para esse irmão aqui que quer ajudar, né? E ser ajudado também. Tá? Então, com isso, eu fecho, tá? Agradecendo e abrindo para questões, observações, qualquer coisa que cada um queira falar, que vai ser muito bem recebido. Eita, Cláudio. Tá ouvindo, Cláudio? Estou ouvindo, sim. Ô, Cláudio, bom, primeiramente assim, né? Uma viagem que você fez aqui, né, cara? Te conheço já há bastante tempo, te acompanho há bastante tempo. Todas as vezes que eu já te ouvi falar, esse cara tem uma profundidade, tem um trabalho. E hoje, assim, se configurou e complementou tudo aquilo que você tinha me passado já em outros carnavais. Então, quero te cumprimentar. Assim, um rico trabalho, a concepção que você traz, essa visão espiritualista mais profunda. Eu me vejo em alguns momentos como você, um buscador, uma pessoa que não se conforma com pouco, em termos de religião, em termos de busca, em termos de assim, de ter essa conexão, né? Então, que profundidade que você tem com muita informação. Então, de cada lado vem assim uma informação nova. É uma coisa muito semelhante ao Marco. Daí a pouco está falando de um, daí a pouco está falando de outro, daí a pouco fala, aí a coisa vai se misturando e no fim tem uma convergência para a gente se olhar profundamente e descobrir que toda essa profundidade está dentro de cada um de nós. Eu queria só agradecer essa oportunidade de te ouvir hoje. Muito obrigado. Eu que agradeço aí. Está em aberto, está em aberto. Paulo Nascentes. Olha, fantástico, fantástico, fantástico. Eu encontrei, ouvindo isso, uma quietude, uma serenidade muito grande, que eu acho que é desse amor que ele coloca no que faz.
e o amor irradia muito. Mas a pergunta é a seguinte, meu irmão Cláudio, eu vi as seguintes tríades: luz, vida e amor. E ouvi essa outra tríade, além de Sol, Lua, Estrela, né? Lá para a medicina. E a outra, corpo, alma, espírito. E a explicação de por que o espírito foi retirado e ficou só capenga, corpo e alma, né? Mas eu vi isso aí em outras tradições, fora daquelas 9 que foram citadas. Eu, por exemplo, quando ouvi falar em luz, vida e amor, quando ouvi falar em corpo, alma e espírito, eu ouvi de uma tradição antiga, muito antiga, que é a tradição Rosa Cruz. Tem a ver? Não, tem a ver, sim, até porque eu já participei da Ordem Rosa Cruz durante muito tempo. Tá? Agradeço muito tudo que eu recebi dela. Mas, na verdade, se a gente for ver realmente, a Ordem Rosa Cruz, né, ela começou antes do cristianismo, né, pela sua história, né? Começou lá no Egito Antigo, né? Mas, na verdade, ela se tornou parte do misticismo cristão, né? A partir de determinado momento, ela incorporou o cristianismo, né? Né, Jesus é um dos mestres da Rosa Cruz também, né? Então ela faz parte, né? Junto com, né? Do misticismo cristão. Não é uma outra tradição. Na verdade, né? Quando eu falo cristianismo, é tudo um desdobramento. Um desdobramento. O budismo também tem várias subdivisões. O islamismo tem várias divisões. Os xiitas, os sunitas, né? Os sufis, né? Todas essas tradições é uma coisa importante assim que eu não falei, que eu vou falar agora. Tem um lado externo e interno, exotérico e esotérico. Né? A gente conhece o exotérico, né? E poucas pessoas conhecem o lado esotérico ou místico. Né? Então, na verdade, tem certas visões também colocam em 3 dimensões. Né? O lado externo, natural, o lado espiritual e o lado divino. Né? O divino seria até impronunciável, né? Não transmitido por palavras. Né? Então, são 2 formas, é, exotérico e esotérico, esses 3 níveis. Normalmente temos o número 3 aí, que encontramos na natureza. Né? A árvore, por exemplo, tem a casca, a parte intermediária e a parte central. Né? No átomo, no ovo, né? A parte que protege, a parte intermediária e a parte central. Corpo, alma e espírito. Novamente, a tríade aí, que está presente em todo o universo. Está respondido aí a sua questão? Sim, maravilhosamente respondido, tanto que eu gerou uma nova dúvida. Ótimo, ótimo. Então, eu gostaria que você desenvolvesse um pouco mais a questão do iluminado, do desperto, do iluminação, o despertar, a amorização e o renascimento. Claro que tudo isso é uma coisa só, mas eu imagino que, por exemplo, um objeto é iluminado por uma fonte externa. O Sol nos ilumina, ilumina todos. E aí é configurado como o pai e mãe. Sim. Agora, despertar vem, parece que, de tradições budistas, a coisa do despertar. E aí você traz mais uma, amorização. E não contente, traz renascimento. Tem várias tradições aí, não tem, não? Tem Obrigado. várias tradições, realmente, e cada tradição tem o seu conceito, tem a sua palavra, a sua imagem de preferência. No caso do renascimento, né, é a palavra que Jesus usa.
segundo nascimento ou renascimento. Quem não nascer outra vez não entrará no reino dos céus. Né? Tem muita gente que interpreta erroneamente isso como reencarnação. Vai haver uma interpretação equivocada do que Jesus falou no diálogo dele com Nicodemos. Espera aí que saiu aqui um pouquinho aqui o negócio aqui. Então, na verdade, ele estava se referindo ao segundo nascimento em vida, né? Então, podemos dizer, na verdade, que, não vamos discutir agora a questão de reencarnação, mas admitindo que ela existe, né? Na verdade, quem reencarna, quem não renasce, tá? Quem renasce não precisa reencarnar, né? E, na verdade, a própria reencarnação não seria tão indispensável assim, né? Porque, na verdade, você pode evoluir e renascer do outro lado. Do outro lado tem escolas espirituais, tem sociedades, tem colônias espirituais, e não necessariamente você precisa voltar aqui para a Terra. Tá? A meu ver, são casos assim excepcionais. Então, a norma absoluta, como certas tradições colocam. Tá? Então, no caso do cristianismo, a expressão que Jesus usa é renascimento ou segundo nascimento, mas que, na verdade, é a mesma coisa que iluminação, despertar, acordar, recordação. Tá? São várias formas de dizer a mesma coisa. É encontrar a nossa essência e vivenciar ela, manifestar ela. Muito obrigado. Coração. Muito bom. Excelentes respostas, Cláudio. Está tudo muito bem. Então, acho que está na hora de fazermos o encerramento, né? Acho que todos aqui saem satisfeitos ou saem daqui com algum ponto de interrogação, né? Ou isso aqui é uma visão bastante nova, diferente, e eu acho interessante, né? Bastante interessante a gente olhar de uma nova forma, né? De ter novas visões, novos insights, né? Porque as coisas não são absolutas, né? Então, nós temos uma evolução e evoluir para um novo tempo, né? Então, Cláudio, você está de parabéns, te agradeço muito, agradeço a todos os presentes aqui. Então, eu vou colocar no grupo, eu vou colocar os slides, né, do Cláudio, e vou Eu colocar comparto também aqui, doutor. separadamente os contatos, tá ok? Então, é isso, gente. Então, uma boa noite a todos. Valeu, gente. Até na próxima semana. Na próxima semana, nós vamos ter alguma coisa sobre taoísmo. Nós vamos trabalhar o taoísmo. Algumas coisas bem interessantes. Tá bom, gente? Valeu. Ô, Walter Vieira, tudo bem? Então, tá bom. Boa noite, gente. Boa noite. Boa Noite. noite. Obrigado. Boa noite.